de escola, não. É aquela, Atos 3, vai abrindo enquanto o pastor. Quem tem prova aqui? Qual dos irmãos que veio com prova aqui? Porque se os irmãos não tiverem prova, eu vou passar um pouco das minhas. Se você estiver de acordo. Se você não tiver, o pastor vai passar uma meia dúzia de prova para ti. Ajuda eu. Queridos, em rápidas palavras, eu estou muito feliz, principalmente de estar aqui perto do pastor Denilson, sua esposa, a família, todos que estão aqui, eu amo vocês, nós amamos vocês, e logo, logo nós vamos para o céu, uma mesa enorme, a ceia. Queridos, continua nesse aval, continua a buscar a Cristo, continua buscando a Cristo, porque, meu querido do céu, o negócio está ficando cada dia mais estreito, mas está gostoso. Vamos lá, eu quero ler só aqui, a epígrafe diz assim: a cura de um coxo. Discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo, hora da oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Amém. Senta e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Queridos, nós estamos vivendo no século 21 e eu tenho um costume, eu disse já para os meus companheiros aqui, abnegado servo de Deus, que eu tenho uma vida separada com Deus, porque quando eu pego a Bíblia, primeira coisa que eu chamo do meu lado, o Espírito Santo, que é para mim entender, é para mim classificar aquilo que eu estou lendo, para ficar gravado na minha mente e no meu coração. E eu descobri dentro desse texto, dentro desse versículo aqui, que Deus, Ele nos chamou para dar um fruto. Vale e dê um fruto. Agora, se tem uma coisa que tem me chamado a atenção, é você olhar a Bíblia e ela te fortalecer. Eu estou assim, irmãos. A Bíblia, ela tem chamado a minha atenção. Quanto mais eu leio, mais apetite, ou dizendo assim, mais desejo dá para ler a palavra. Aleluia! E eu estava verbalizando dentro dessa palavra. Eu vi a importância que tem de nós ser leitor da palavra. E Pedro, João, eles iam à tarde no templo. Eles iam orar.
Irmãos, vamos lá. Você já viu a falta que faz se nós perdemos um membro do nosso corpo? Por exemplo, aquele homem, ele já nasceu sem andar, coxo. A Bíblia está dizendo Deus no ventre, é isso, irmãos? Sim ou não? Ele já nasceu com essa dificuldade. Hoje está moderno. Qualquer 5.000 sobra troco. Se você comprar uma cadeira daquela motorizada, né? Eu acho que aquilo ali é daí para mais. E aquele homem, fora a dificuldade que ele passava verbal. E eu olhei, e o Espírito de Deus colocou algo dentro da minha alma para mim falar aqui hoje, em poucas palavras. Mas eu quero que você saia daqui deste culto, este culto de cura, porque tem pessoas que estão com a alma ferida. Existe a cura física, mas tem pessoas, aliás, tem pessoas que estão com a alma ferida. E eu lá atrás, sou coroadense, nasci aqui, fui para Coroados quando era meninão, e aqui é a minha terra, eu conheço tudo isso aqui, 53 anos aqui, 54 nessa região aqui, irmãos. Eu conheço todo mundo. Aliás, esta cidade, todo mundo não. 120, 130 mil habitantes é difícil. Eu sou Bill Gates, né, irmãos? Para ter uma mente dessa. Mas o que eu quero te dizer na noite desse dia, irmãos, que hoje eu estou crente para arrebentar. Eu estou aproximadamente com 25 anos no cristianismo. Minha esposa está com mais. Mas eu estou crente para arrebentar, irmãos. Eu não largo Jesus nem por um caminhão de dinheiro. Eu não deixo Jesus por nada deste mundo. Aleluia! Porque eu quero que no dia que eu for sepultado, eu disse para minha esposa, vai lá, porque a minha alma descansa no braço do Pai. Eu tive passando agora uns momentos difíceis, sepultei 2 irmãs, fiz um culto de 2 irmãs o ano passado, e o mês passado agora, menor, a caçula morreu, a Rita. Eu vim pregar aqui à noite, eu não falei nada para ninguém, eu falei depois que eu terminei de pregar. Falei, agora eu tenho que ir, que a minha irmã faleceu. E eu fiz o culto fúnebre de dia lá, da minha irmã. Fiz da minha irmã, aliás, fiz da minha mãe, fiz do meu irmão, João, fiz da Regina e fiz da Rita o mês passado. Irmãos, mas quando eu olho aqui, o que faz isso é a oração, o que faz isso é a comunhão. Viu, irmãos? Aleluia! Pega a tua Bíblia, vem para a igreja. Não briga com Deus, não. Deus te ama. A pessoa que ora igual Pedro e João aqui, irmãos. Pedro e João. Foi mais ou menos assim, olha. Os judeus observavam. Os judeus observavam a oração não. Às vezes, irmãos, eles oravam às 9 da manhã, às 3 da tarde, e o pôr do sol já escurecendo. Só que eles iam no culto da tarde, Pedro e João. Só que tem uma coisa aqui que eu admirei, queridos. Nós não viemos
de Guararapes aqui para dizer, vamos lá, vamos se aparecer, vamos lá. Você também. Você entrou por aquela porta com um propósito. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E aquele momento, o que era refúgio? Seria para aquele homem ficar na Bíblia e gozar, porque ele ficou no melhor ponto ali da igreja, onde passava mais gente, onde entrava mais pessoas, porque ele queria ser notório, ele queria pedir uma esmola. Eu descobri algo dentro desse verso aqui, dentro desse versículo, que muitas das vezes nós pedimos as coisas para Deus, coisinhas pequenas, e para nós talvez nós achamos dificultoso. Para Deus não, meu irmão. Deus é grande. Nós não diminuímos Deus. O que você precisa, meu irmão ou minha irmã? Você serve um Deus que é grande. Ele é poderoso. Você serve um Deus que Ele ouve. 59 de Isaías, me fala a memória, que o ouvido de Deus não está agravado e nem as suas mãos atadas para que não possa salvar. Então, muitas pessoas, às vezes, hoje, achando uma enorme dificuldade, meu pastor. Irmãos, não deixa aquele iceberg tomar conta do seu coração. Deixa Deus colocar tudo de bom no seu coração. A maioria das pessoas está saindo da igreja, sabe por quê? Porque reservou dentro do seu coração uma raiz de amargura, não perdoa. Ó Deus, aleluia. Eu não perdoo, eu sou assim. Deus me conhece. Irmãos, pensa num camarada que já sofreu tanta coisa. Um dia na minha cidade eu tinha aceitado a Cristo, fazia 2 anos. Eu era meio cruzão, sabe? Aquele cara cru que montava em boi, montava em cavalo, montei quase 20 anos. E aí, irmãos, eu era aquele cara difícil. Qualquer coisa era no soco. E aí fui para a igreja. Essa minha esposa, essa mulher de Deus, cuidou de mim. Claro que Deus fez a obra, mas essa mulher, eu chegava em casa bêbado, drogado. Oh, meu amor, você está bem? Eu não tinha nem jeito de brigar com a crente, irmão. Como é que eu vou brigar com uma mulher crente dessa? Chamava eu de amor. Eu chegava, arruma minha mala, que eu estou indo para Rio de Janeiro, tem um rodeio lá, eu vou para lá. Ela arrumava a mala, querida, sua mala está pronta. Eu não tinha. Tinha vezes que eu chegava em casa, eu procurava a ocasião para brigar com ela para ir embora. Ela me chamava de amor. Sabe por quê? Ela orava. Ela orava. Ela orava. E eu aprendi isso. Eu vim lá de baixo. Eu fiquei olhando o testemunho dela, porque da minha família, Deus o livre. Minha família ia na ceia. Tomava a ceia, chegava em casa, espancava o pastor. Aquele pastor não presta. Aquele pastor, irmão, pelo amor de Deus, toma uma posição na tua vida. Você vai ver tudo fluir. É Deus, aleluia. Eu andei num tempo, irmão, que eu comprava uns carrinhos velho, o dinheirinho que eu tinha, eu comia tudo. Eu falei, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a me entregar, sabe, irmão? Eu comecei a me entregar de verdade. Eu comecei a fazer a obra. Comarca de Penápolis, eu fiquei 3 anos. Lavínia, eu fiquei mais uns 2 anos lá evangelizando. Levava piscina, aquelas piscinas das crianças, tomar banho. Nós batizávamos ali na Lavínia.
Desceu alguém do PCC naquela piscina, se eu quero aceitar Jesus. Um dia nós estávamos batizando lá, veio dois correndo, pelo amor de Deus, pastor. Caiu nos meus pés, eu falei, levanta, querido, vem cá, abracei. Falou, pastor, eu quero ir para Jesus agora. Os meus companheiros lá me liberou e eu quero aceitar Jesus. É, Deus grande, aleluia. E hoje, irmãos, está uma dificuldade. Hoje está uma dificuldade para os crentes virem para a igreja. Pastor, eu não vou congregar mais aqui. Vai para lá, vem para lá, não pede a benção, sai para lá. Meu irmão, infelizmente eu quero te dizer uma coisa. Depois que eu parei desse tipo de situação e de atitude, Deus tem fluído a minha casa. Pensa num homem quebrado, era eu, irmãos, dentro da igreja. Eu falei, vou sair da igreja? Eu estou quebrado. Não consigo ter uma vida de paz, uma vida em abundância. Irmãos, eu me entreguei de corpo e alma e espírito. Hoje eu sou abençoado por Deus. Mas eu vou voltar na mensagem de Pedro e João. Aquele pobre homem estava sentado na porta da igreja, pedindo a esmola. É que muitos crentes pensam hoje, vai me dar uma esmola, está tudo bem. Não é assim, irmãos. Você que tem um Deus maior, sempre pensa maior, porque Ele é poderoso. Não diminua o teu Deus, não. Você sabe o que aquele homem esperava? Naquele dia, o que, pastor? A mesma prata. Porque ele já estava ali, a Bíblia não está dizendo a biografia, mas ele estava ali já fazia um tempo. E se você crê, é uma etapa na nossa vida, etapa. Pastor, eu estou com 10 anos na igreja, eu não sou abençoado. Uma vez eu pus 2 cadeiras, 3 da manhã na igreja. Palavra de Cristo. Falei, senta aqui, meu Deus. Jesus, senta comigo. Aonde é que eu estou errando? Aonde é o meu erro? Queria ter uma moto, não conseguia. Queria ter um carro, pior. Mas Deus falou, seja fiel. Seja fiel em tudo. Santo nós não vamos conseguir não, tá, irmãos? Santo é só o Senhor. Aleluia, Deus. E aquele coxo, ele esperava receber uma moeda. Quem sabe você entrou por aquela porta, você viu o cartaz aí e falou, não, hoje eu vou lá. Vou lá ver os homens de Deus. Se você veio aqui para ver o homem de Deus, você vai sair vazia e vazio. Mas se você veio aqui para adorar o Senhor de coração, a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Oh, glória. E tem um povo hoje, irmãos, meu Deus do céu, Deus fez assim na minha vida. Eu vou abrir porta, pastor. Agora é a hora, meu filho. Quando eu fui ver, irmãos, uma coisinha de nada, eu tinha 40 mil na minha conta. Comprei um carro do sonho, comprei moto, comprei móveis, nós tínhamos móveis lá da época dos Zagaia lá. Disse, amor, vamos comprar tudo novo. E o Senhor fez isso na minha casa. Cheguei na igreja, eu estava dando R$100 de dízimo. Nós damos 600 agora. 500 seria 5.600, 6.000, eu e a minha esposa. Aquele tempo eu não conseguia comprar um perfume de mercado. Hoje é só importado. Sabe o que é isso? Porque Deus está no centro da nossa vida. Deus está
no centro da casa. Eu falei para minha esposa, filha, adora a Deus de verdade. Vamos adorar. Milagre, meu Deus do céu. Se nós fôssemos contar, pastor, nós passaria a noite inteira aqui. Deus tem abençoado a minha casa. Só que você não pode se apegar naquilo. Tem gente que se apega, meu pastor. Eu tinha um ninho lá que eu consegui comprar bonito, lindinho, olhei e falei, esse aqui vai ficar até Jesus vir. Estou lá um dia lá, fui na dentista, eu e a minha esposa, 12 mil reais. Falei, amor, só tem 8. Vamos vender um não? Vamos. Onde tem coisa velha que você ama, as novas não chegam. Você sabia, irmãos? Aí, irmãos, mandei o não para frente. Fui no dentista, arrumei a minha boca, a boca da minha esposa, ficou 10 mil. De repente o Senhor falou, tem coisa boa para você. Quando fui ver, é o que eu tenho agora. Lindão, tá lá. Ungidão eu chamo ele. Eu tenho uma motoca agora, não é do ano, mas está linda. Deus me deu. Eu tenho uma poupança abençoada. É verdade, irmão? Sabe o que é isso, irmão? Sinceridade. E os meninos aqui, os homens de Deus, olhou para ele e falou assim, é o seguinte. Aqui não está dizendo a biografia, mas ele disse assim, ei, rapaz, em minhas palavras, porque quem é de Deus é, né, irmão? Eu arrumei aqui, ó, 2 Elias aqui. É verdade, pensou. E a irmã abençoada, verdade. E nós vem do que para cá? De caminhonetona, irmãos. É zero, está encostada aí. O que é isso? Isso foi luta, pastor. Isso é Deus que abençoa. É. Um dia eu cheguei numa igreja e eu tinha um corcelzinho, 2, claro que contente com aquilo que eu tinha, mas parecia os dálmatas. Ele tinha umas manchonas, e eu olhei e falei, Jesus, me dá um novo. Irmãos, e o Senhor falou, deixa comigo. Aleluia. Sobe e obedece. A etapa, ao tempo. Talvez hoje você está de fuscão. Amanhã você está de carro importado. Mas isso precisa esforçar. Ali colado eu ponhava a Maria na garupa da bicicleta, até o aro estava torto. O aro parecia um 8, só que ó, pegando no quadro. Mas eu venci. Você vai vencer também. Fica firme, fica firme, fica firme, adora esse Deus, vem no culto, levanta os braços, oh glória, aleluia, mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, vaca, mas abre a tua boca. Davi, o rei Davi entrou no quarto, não comeu pão, não tomou banho, sabe por quê? Porque o seu filho tinha morrido. E ele guardando o luto. Aí ele animou, falou, não está certo. Saiu, tomou banho, comeu pão e foi adorar o Senhor. Ô irmão, tem muita gente que ainda está nesse luto dentro das igrejas. Mas eu quero te dizer algo. Para isso, nós precisamos fazer o que o pastor está dizendo. Isso foi o que me tirou da situação caótica que eu tinha. Comprava o almoço, tinha que vender a janta. Pastor, o que é isso? O senhor está falando de milagre, agora vamos. E João, Pedro e João disse o seguinte, vamos abençoar esse indivíduo aí. Esse coitado, irmãos,
A Bíblia não está falando, isso sou eu. Ô Senhor, me dá uma esmola. Eu vejo aqui no centro de Birigui, Araçatuba, de vez em quando tem uma cigana lá, tadinha, fica atrás de uma moeda, atrás do dinheiro da dó, calçadão ali em Araçatuba. Eu e minha esposa sempre vai lá pagar umas duplicatinhas. A gente vê pessoas lá, irmão, hoje de ação, mas está sendo escrava, não quer sair do jugo do diabo. E ele disse: olha, não tem ouro nem prata, mas o que tem, te damos. Levanta e anda. É isso que Deus quer fazer nessa noite aqui. É isso que Deus quer fazer nessa noite aqui. Mas eu já vou terminar. Aquele homem andou. Se andar com o sábio, sábio será. Terceiro rei de Israel disse: Salomão, se andar com o sábio, sábio será. Eu tinha um amigo que eu vou falar um trem para vocês, falar igual um mineiro. Nada dava certo com aquele sujeito. Um monte de tempo que era crente, nada dava certo. Pastor, não vai dar certo isso aí. Aí eu apareci com um carro diferente. Falei, preciso comprar uma moto, ele é muito meu amigo. Eu não sabia que ele era Zóio de Tandera. Era ele que estava aniquilando as minhas bênçãos. Falei, eu preciso comprar uma moto mix, né? A gasolina e a álcool. Pastor, está tão difícil hoje, eu não acredito que vai dar certo. Aí eu apareci numa metálica. Ele falou: rapaz, tu é um cabra macho. Eu falei: eu e o meu pai que está no trono. Se tiver alguém, irmãos, que tu anda, que tem essas características, eu não quero que você despreze ele, não. Mas se tiver jeito de você ficar bem longe desses cabras, é bom. Sabe por quê, irmãos? Profeta. Ali na minha cidade tinha uns irmãozinhos lá. Falei: ó, Deus vai te empregar lá naquela firma. Fica de pé, Del. Fica de pé. O pastor Del é um. Falei: você vai entrar lá em nome. Foi, Del. Você vai entrar lá em nome de Jesus. Está lá hoje, Del. E não ganha mal, não. Senta, Del. Obrigado. Tinha um moreno lá. E nós trabalhamos de segurança. Tinha um moreno lá. O moreno deu uma olhada assim: pastor, eu estou numa pendura danada. Minha mulher está até meia fraca, quer sair da igreja. Falei: peraí. Conversei com o meu patrão, era na época policial aposentado, o seu Laerte. Falei: seu Laerte, o senhor está precisando de mais um mesmo? Olha aqui, conhece ele, pastor? Falei: estou conhecendo há 20 dias atrás. Está o serviço para o menino. Tá bom, então. O pastor falou, está falado. E eu vi o moreno de manhã, já vinha me abraçar o meu pai. Chamava ele de pai. Falei: não fique do lado. Falei: não, pecado. E ele ficou feliz. Ele ganhava 1.800, ele estava ganhando 5.500 reais, junto comigo lá. O Theo lembra que o Theo trabalhou um tempo, e ele trabalha até hoje de segurança. Então, irmãos, pelo amor de Deus, nós não trabalhamos com esperança. Mas a pior coisa que tem é nós estar hoje aqui na igreja e amanhã não crendo naquilo que o Pai tem para nós. Escute o que eu vou dizer. Esse é o último recado que eu vou entregar aqui para o meu companheiro, senão fica até amanhã aqui. Queridos, pelo amor de Jesus Cristo, vem na igreja. Não deixa os cultos para lá. Porque tem um monte de crente por aí que está terceirizando o pastor. Pastor ora por mim. Hoje eu não preciso, não. Terceiriza o pastor e os cultos ele faz
Como é que é? Eu esqueci aqui. Ele terceiriza o pastor e os cultos ele agenda. Ele é agendador de culto. Essa quarta eu não vou não, eu vou no domingo. Aí domingo tem o Corinthians. E ele é fanático. Aí ele não vai no culto porque ele é corintiano. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa. Eu sinto alguma coisinha pro Corinthians, mas eu não tenho camisa do Corinthians, entendeu? Eu não sou aquele fanático. Eu sinto alguma coisinha pelo Corinthians, mas não vou mentir. Só que eu não deixo de ir na igreja porque o Corinthians vai jogar. Sim ou não? Vem nos cultos. Isso, vem nos cultos. Eu preciso fazer um voto para Deus abençoar minha vida. Aqui não tem, né, pastor? Uma caixinha lá na nossa igreja tem. É um gasofilácio. Outro dia eu fui num trabalho em Buritama, faz tempo, vou parar. Eu fui num trabalho em Buritama e o camarada, eu era, né? O camarada falou, aquele que põe a 100 conto aqui, só que ele não estava nem no gasofilácio, ele estava no lençol. Um jogava de 100, outro jogava de 50, e eu estou com 200, 4 onças no jeito aqui. Eu apartei assim, pá, falei, vou botar 100 ali. Amanhã você pode ir no banco, que amanhã tem o dobro. O dedo coçou, eu mandei a mão nas onças aqui, falei, vou botar 100. Quando eu botei a mão aqui, o Espírito de Deus falou, não. Você está louco? Não. Irmãos, escute. Eu quase desviei da igreja e hoje eu estou vendo por aí, na internet diz que não precisa dar dízimo. Essa minha esposa, o dia que eu vim aqui, que agora eu vou demorar, né? Não é possível. A minha esposa tem um caderno lá, irmão, tem hora que eu fico até meio chateado com ela, amor. Porque a gente trabalha de segurança, é 100, é 300 ali, 200, 400. E ela aqui no caderninho dela, ela fala assim, você já pôs o seu dízimo? Eu falei, ainda não, então vou pôr, quanto é? Ela tem um caderno lá. Verdade, eu vou trazer para vocês, a próxima vez para vocês verem. Ela não deixa passar nem um tostão desse tal de dízimo. E como eu gosto, ela fala, dá o dízimo. Irmãos, doença não passa em casa, desaforo também não, porque lá no portão da rua eu falo, vaza! Ele vaza. O Senhor diz, eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião, eis que vos dou poder. Irmão, na nossa casa entra o Espírito Santo. O tanque da minha moto é 15 litros, 16. Estava derramando antes de ontem. O do meu carro está cheio até na tampa. Sabe o que é isso, irmão? Papai do céu